O estado de quietude da sua mente, nos primeiros segundos após abrir os olhos, não é um vazio, é o campo onde você planta a colheita do seu dia inteiro. A Bíblia revela em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua, e o que você vocaliza para o seu interior, antes de colocar os pés no chão, determina a direção de todos os seus pensamentos subsequentes. Antes de prosseguirmos, se você deseja alinhar sua mente com as promessas de Deus logo cedo, deixe seu amém abaixo e inscreva-se para receber essa renovação todos os dias. Muitas vezes, acordamos permitindo que o barulho do mundo, a ansiedade pelo futuro, a carga de problemas não resolvidos ou a correria automática invada nossa consciência antes mesmo de termos uma chance de respirar. Esse é um erro estratégico. O segredo que autores como Napoleon Hill exploraram sobre o domínio mental encontra um eco profundo na sabedoria bíblica. Você precisa tomar posse do seu pensamento antes que ele tome posse de você. Quando você desperta, você está na zona de transição entre o subconsciente e a clareza total. É aqui que você deve agir. Respire fundo agora, onde você estiver. Sinta o ar preencher seus pulmões. Esse instante é uma dádiva, um presente do Criador para uma nova oportunidade de correção e renovação. Não comece o dia reagindo. Comece o dia declarando. Ao invés de permitir que o fluxo desgovernado da mente trace o seu destino, você vai silenciar o ruído e instalar um norte. A Bíblia ensina que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Isso não é um sentimento passivo, é uma posição defensiva e ofensiva que você assume. A lógica da renovação mental bíblica é clara. Você precisa substituir o medo pela fé e a dúvida pela certeza, repetidamente. A mente humana busca padrões. Quando você dita um padrão de gratidão e propósito no momento em que a consciência emerge, você inibe a ativação automática dos circuitos de estresse. É o que as Escrituras sugerem ao dizer para renovarmos o entendimento, transformando o modo como processamos a realidade. O método de dizer para si mesmo tem raízes históricas na prática da meditação bíblica, não apenas como um exercício reflexivo, mas como uma forma de ancorar a identidade no que Deus diz sobre você e não no que o mundo impõe. Para começar, foque na sua identidade. A pessoa que acorda sentindo-se sobrecarregada é a mesma pessoa que 5 minutos depois pode ser fortalecida pelo conhecimento de sua posição. Você não é um produto das circunstâncias. Você é um agente que utiliza a palavra como ferramenta de construção mental. Ao acordar, em vez de focar no tenho que fazer, foque no quem eu sou. Declare em voz alta ou firme em pensamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa pequena frase, extraída do Salmo 23, não serve apenas como consolo. Ela é uma reconfiguração biológica e espiritual. Ela corta o gatilho da escassez. Ao dizer isso, sua mente é obrigada a processar a ideia de que o seu provisor é infinito. O efeito disso no seu cortisol, na sua postura e na sua capacidade de resolução de problemas é imediato. Você muda de um estado de defensiva para um estado de confiança. Considere a natureza do hábito. O cérebro economiza energia criando caminhos automáticos. Se você acorda reclamando ou prevendo dificuldades, você reforça a rede neural da derrota. Se você acorda declarando uma verdade bíblica sobre sua força e seu propósito, você está literalmente alterando a estrada que seus pensamentos percorrerão ao longo de todo o dia. Isso é, tecnicamente, o exercício da disciplina mental que precede o sucesso real. Enquanto muitos buscam técnicas sofisticadas de alta performance, a Bíblia mantém o foco na simplicidade da verdade constante. A constância, ou seja, o fato de você fazer isso todos os dias, gera uma inércia espiritual poderosa.
Observe a diferença entre esperar um bom dia e determinar um bom dia à luz da vontade de Deus. Quando você se submete à vontade divina ao despertar, você elimina a ansiedade do resultado. Napoleon Hill pontuava que a mente é o único instrumento que temos controle absoluto, desde que disciplinada. A Bíblia vai além e diz que a nossa mente pode ser a mente de Cristo. Esse é o ponto de virada. Você não está tentando convencer o universo ou a si mesmo com autoajuda vazia. Você está alinhando suas frequências internas com a verdade eterna que já está estabelecida. Toda vez que você abre os olhos e prioriza o pensamento da palavra, você está bloqueando uma entrada indesejada para a sua saúde mental. Pense no custo de ignorar esse momento. A maioria das pessoas permite que os primeiros 10 minutos de vigília definam o tom emocional das próximas 16 horas. O desânimo, o estresse acumulado e o pessimismo são como ervas daninhas. Se não forem arrancadas na raiz, logo ao nascer do sol, elas sufocam qualquer semente de paz. Você já deve ter notado que, quando acorda com o pé esquerdo, tudo parece conspirar contra. Não é sorte ou azar, é o viés de confirmação da sua mente que você mesmo ativou. Ao redefinir esse começo, você muda a forma como interpreta cada evento do dia. Um obstáculo deixa de ser uma tragédia e passa a ser uma oportunidade de exercício de resiliência. A eficácia dessa prática reside na especificidade da direção. Não basta dizer, eu vou ficar bem. É vago. A mente precisa de uma ancoragem real. Use passagens bíblicas específicas para cobrir áreas específicas do seu ser mental. Se a ansiedade costuma te atingir pela manhã, a âncora é Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se a insegurança te paralisa, a âncora é Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. A palavra tem substância. O pensamento focado na promessa bíblica tem a capacidade de desmantelar fortalezas mentais que você construiu durante anos de pensamento descuidado. Note como a estrutura da sua fala interna altera sua disposição. Aqueles que observam resultados extraordinários em suas vidas não fazem isso ocasionalmente. Eles cultivam o solo da mente diariamente. É um processo de semeadura. O que você planta naquelas primeiras palavras, seja de gratidão, de reconhecimento da autoridade de Deus ou de entrega de planos, germina durante o trabalho, nas conversas, nos desafios e até mesmo no descanso da noite. Não há um atalho para o equilíbrio. Há um exercício contínuo da mente que escolhe em que se focar. O domínio sobre o que você diz a si mesmo ao acordar não é sobre controle absoluto das situações externas. É sobre a clareza de quem você é quando o cenário externo inevitavelmente se torna caótico. A desordem no mundo exterior tende a refletir a desordem do mundo interior, a menos que você tenha uma estrutura de ferro instalada bem no centro das suas faculdades mentais. Esta disciplina, quando tratada com a seriedade de uma lei da vida, remove o excesso de peso que carregamos desnecessariamente nas costas. O peso da preocupação, por exemplo, é muitas vezes um peso inexistente. É a nossa projeção do amanhã que ainda não aconteceu. Algo que a sabedoria das Escrituras sempre nos convida a entregar a Deus diariamente. Um detalhe que poucos notam é o valor da gratidão sonora. Ao acordar, diga a Deus, obrigado por este dia. Essas 4 palavras, se proferidas com o entendimento pleno de que o fôlego que entra e sai dos seus pulmões é um ato deliberado de criação, mudam a assinatura bioquímica do seu cérebro. A gratidão é incompatível com o medo. Você não consegue estar genuinamente grato por uma dádiva e, ao mesmo tempo, sentir pavor de um futuro que ainda não chegou. Eles ocupam o mesmo espaço mental de formas diferentes, mas a gratidão tem o poder de purificar o espectro de visão.
Esse exercício abre o seu campo de percepção para ver oportunidades que, em um estado de ansiedade, estariam invisíveis para você. A aplicação prática desse princípio de Napoleon Hill, que é o uso do autossugestão em consonância com a fé, é transformar o seu eu em um colaborador do seu destino em Cristo. Muitas pessoas falham porque tentam usar a força de vontade, que é um recurso limitado e termina antes do meio-dia. A fé bíblica não é força de vontade. A fé é o reconhecimento de que, apesar da minha limitação, a força do meu Pai é inesgotável. Quando você diz para si mesmo ao acordar, tudo posso naquele que me fortalece, você está transferindo a fonte da energia mental do seu esforço para a promessa de Deus. Isso é o verdadeiro segredo de uma jornada longa e sustentável. A diferença entre alguém que vive em constante estado de apreensão e alguém que vive em paz é o que eles fazem com a primeira hora do seu dia. Observe as pessoas que conquistam grandes propósitos. Elas são guardiãs do seu tempo e de sua mente. Elas protegem a entrada. Se o primeiro pensamento da sua mente, ao abrir os olhos, for focado na palavra, você estabeleceu uma guarda. O que entra depois, as notícias negativas, o trânsito, a pressão do chefe, os e-mails, é recebido por uma mente que já está blindada, uma mente que já tomou sua decisão sobre qual autoridade reina sobre ela. A autoridade de Deus é absoluta, e ao declará-la primeiro, você nega permissão para que o caos dite as regras. Existem padrões que você carrega e que talvez nem perceba. O padrão de se levantar batido, o padrão de se sentir sem forças, o padrão de antecipar o pior cenário. Napoleon Hill insistia que o subconsciente é como um solo fértil. Ele não faz julgamento moral, ele apenas aceita e produz o que é plantado. Se você planta pensamentos de derrota, a sua vida, o seu chão, o seu fruto, colherá o que foi semeado. A Bíblia, de uma forma soberana, diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Esse não é um versículo isolado para ser lido em ocasiões religiosas. É uma lei da natureza, um princípio fundamental que opera na sua vida todos os dias, quer você acredite ou não. Você é quem decide o que a sua colheita vai oferecer à noite. A autoridade com a qual você deve se dirigir à sua própria mente não é autoridade de tirano, é autoridade de mordomo. Você é o governante do território da sua consciência, sob a jurisdição do Espírito. Às vezes, o maior inimigo que enfrentamos logo cedo não é o mundo lá fora, mas o nosso próprio eu, que deseja permanecer inerte ou que deseja retomar os vícios mentais do dia anterior. Ser capaz de dizer, não, hoje meu pensamento será este, exige coragem. Exige um desapego do seu sentimento momentâneo. Sentir-se mal ao acordar é uma possibilidade orgânica. Deixar-se guiar por esse sentimento é uma escolha que você pode aprender a recusar. A persistência em disciplinar o que ecoa na sua mente logo ao acordar cria um diferencial competitivo que a maioria ignora. Pense naquele indivíduo que, ao saltar da cama, dedica os primeiros minutos a uma reflexão clara e fundamentada na soberania de Deus. Ele não está fazendo isso por ritualismo vazio, mas para evitar o que se chama de efeito colateral do imediato. O imediato é esse bombardeio de demandas externas que tentam sequestrar sua atenção antes mesmo de você escovar os dentes. Quando você estabelece uma ordem, você está construindo uma barreira contra a dissipação. A diferença entre quem domina o próprio estado mental e quem é dominado pelo ambiente não está na sorte, mas na gestão rigorosa desses primeiros instantes de consciência. É como um navegante que, antes de zarpar, define a rota no mapa. Ele não vai mudar a direção do navio a cada rajada de vento lateral que aparecer, porque a decisão sobre o destino já foi tomada antes mesmo do barco sair do cais.
O custo de continuar negligenciando o controle sobre os primeiros pensamentos é, em última análise, a diluição do seu propósito. A mente não suporta vácuo. Se você não a preenche com uma orientação ativa, o ambiente a preencherá com o que há de mais barulhento, urgente e frequentemente inútil. Esse é o fenômeno do piloto automático espiritual. A pessoa segue o dia reagindo a estímulos e, ao final da jornada, sente-se esgotada sem ter produzido algo de valor real. Porque o esgotamento chega antes da hora. Geralmente porque o gasto de energia com preocupações improdutivas, com conflitos internos derivados de medos infundados e com a ansiedade pelo futuro, consome a reserva cognitiva que deveria ser direcionada para a execução das suas tarefas reais. A paz que a palavra promete não é uma ausência de problemas, mas uma estrutura mental tão sólida que os problemas não conseguem abalar a sua fundação. Aplique aqui a lógica do foco seletivo. Imagine 2 cenários hipotéticos. No primeiro, você acorda e imediatamente abre o celular para verificar notificações e notícias. Em poucos segundos, sua mente foi transportada para cenários de crise, exigências profissionais e distrações periféricas. Seu sistema nervoso central, naquele instante, entrou em estado de prontidão, ou alerta máximo, e sua capacidade de reflexão profunda foi fragmentada. No segundo cenário, antes de tocar em qualquer ferramenta de comunicação, você se posiciona. Você faz uma leitura, uma declaração de intenção ou um momento de silêncio focado no que é eterno. A partir daí, o celular é um acessório de trabalho que você manipula e não uma autoridade que manipula você. A diferença de desempenho entre esses 2 perfis ao longo de um mês é astronômica, porque o segundo construiu a capacidade de manter o foco mesmo em ambientes ruidosos. Existe um padrão oculto por trás do que chamamos de sabedoria bíblica, que se conecta diretamente com a psicologia moderna da alta performance. O conceito bíblico de renovação da mente não é uma metáfora vaga. É uma prática de arquitetura cognitiva. Quando a Escritura sugere que nos transformemos pela renovação do nosso entendimento, ela está nos dando a chave para reconfigurar padrões de pensamento que nos impedem de avançar. Ao falar para sua própria mente, você está efetivamente hackeando esse sistema de repetição, introduzindo uma nova variável no seu código operacional. O subconsciente, como sugeria Hill, não sabe distinguir entre um fato vivido e uma verdade profundamente meditada. Quando você declara uma promessa divina logo cedo, você está criando um fato para a sua mente, um ponto de ancoragem que servirá de parâmetro para todas as interpretações que o restante do dia exigir de você. Considere a natureza dos obstáculos que frequentemente nos derrubam. Eles raramente são fatos isolados, são interpretações de fatos. A pessoa que tem sua estrutura mental consolidada pela verdade, ao enfrentar uma falha em um projeto, interpreta-a como uma oportunidade de correção ou aprendizado. A pessoa que não cultivou esse preparo, logo cedo, vê a mesma falha como uma confirmação de sua própria incompetência, ou como um sinal de que o mundo está contra ela. O fato é o mesmo, a interpretação muda tudo. E essa interpretação é ditada pelo que você alimentou sua consciência antes do dia começar. O desapego desse ciclo de autocrítica destrutiva só acontece quando você substitui a voz da dúvida pela voz da autoridade que você reconhece. É um processo de substituição. Você não consegue apenas deletar um pensamento negativo. Você precisa substituí-lo por outro de maior peso específico. A urgência desse hábito reside na rapidez com que o tempo passa. O hoje é tudo o que você verdadeiramente possui. Amanhã é uma promessa que não está sob seu controle. E ontem é uma memória que não pode ser reescrita.
A única janela onde você pode exercer sua soberania sobre o seu eu é agora. Esse senso de urgência deve guiar a maneira como você trata seus primeiros minutos. Se a vida é, como diz a Escritura, uma névoa que aparece por um instante e logo se dissipa, cada manhã é uma dádiva que precisa ser tratada com a devida seriedade. Não é sobre transformar-se em uma máquina, mas sobre encontrar a dignidade de quem vive com intencionalidade. Viver sem esse filtro mental é permitir que a vida aconteça a você, em vez de você acontecer à vida. Observe o impacto do silêncio no processo de alinhamento mental. Vivemos em um mundo onde o barulho é vendido como sinal de importância. O silêncio, especialmente pela manhã, é a forma mais elevada de declarar que você não depende do caos para existir. Ao silenciar as demandas externas por alguns instantes, você permite que o ruído interno, aquelas vozes de autocrítica ou de ansiedade, diminua de volume. É nesse espaço de silêncio onde a verdade bíblica ecoa com mais clareza, e quando você preenche esse silêncio com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é puro, você está aplicando o que muitos chamam de limpeza mental. Não subestime a capacidade da sua mente de absorver o que é, mas também de expelir o que não deveria estar ali. Ela é um terreno, e terrenos exigem capina constante. Continuando nesta linha de raciocínio, é importante perceber como a sua linguagem interna molda sua percepção da realidade ao longo das horas. Muitas pessoas começam o dia com murmúrios, questionamentos sobre por que precisam levantar ou reclamações sobre o clima. Esse tipo de programação atrai uma perspectiva focada em escassez e dificuldade. Quando você altera esse discurso, mesmo que você tenha que forçar no início, devido ao costume, para algo voltado à gratidão, ao propósito e ao reconhecimento da soberania de Deus, a sua sensibilidade muda. Você passa a notar oportunidades onde antes só via percalços. Isso não é otimismo ingênuo, é pragmatismo espiritual. O otimismo está centrado na força da pessoa. A esperança está centrada na fidelidade de quem governa todas as coisas. Essa transição para uma mente governada exige, acima de tudo, persistência na disciplina. Haverá dias em que a vontade de abrir os olhos e ser tragado pelo imediatismo será muito forte. Esses são os dias em que o seu músculo da vontade mais precisa ser exercitado. O compromisso que você assume consigo mesmo e com Deus ao despertar deve ser inegociável, tal qual um compromisso profissional de extrema importância. Se você tratasse sua rotina espiritual com o mesmo rigor que trata suas responsabilidades financeiras ou contratuais, os resultados seriam vistos em muito menos tempo. A diferença aqui é que o retorno desse investimento não é puramente tangível. É a estabilidade do seu interior, algo que nenhum mercado ou crise financeira pode lhe subtrair. Um detalhe que poucos notam é a conexão entre a sua postura física ao acordar e o seu estado mental. O corpo segue a mente, mas a mente também pode ser influenciada por pequenas decisões físicas. Ao se levantar com intencionalidade, com uma postura que demonstra disposição, você está enviando um sinal para o seu cérebro de que o dia começou sob o seu comando. Mantenha essa prática de autoridade, não para se exibir para o mundo, mas para construir a fundação que sustenta a sua alma. Cada minuto dedicado ao que é eterno no início da manhã tem o efeito de um efeito cascata que percorre todas as horas subsequentes. A promessa da Bíblia é clara ao falar sobre a renovação das misericórdias a cada nova manhã. Aproveite esse ciclo infinito para renovar também a sua disposição interior. A constância nisso é o segredo que transforma o ter que fazer em poder fazer. E lembre-se, essa disciplina é a marca daqueles que compreenderam que a mente é o campo de batalha mais valioso sobre a face da terra.
E quem governa o campo, governa o resultado. Se essa reflexão trouxe clareza ou tocou o seu coração neste momento, deixe o seu amém nos comentários, pois é através da sua interação que podemos entender como essa palavra tem encontrado terreno fértil nos dias de cada um de vocês. Compartilhe este pensamento com alguém que você sabe que tem lutado para manter a paz em meio ao caos da rotina. E não se esqueça de se inscrever para continuarmos trilhando juntos este caminho de renovação da mente, dia após dia. Que o Senhor guie os seus passos e que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus hoje e sempre. O silêncio do amanhecer não é um vazio. É, na verdade, uma página em branco oferecida pelo Criador antes que o ruído do mundo tente ditar a sua agenda. A maioria das pessoas comete o erro estratégico de iniciar a jornada reagindo. Elas acordam e, antes mesmo de tocar o chão, permitem que as demandas alheias, as notificações do celular e as preocupações acumuladas de ontem definam a temperatura do seu estado mental. Isso é ceder o campo de batalha antes mesmo do início da luta. Mas considere o impacto de uma mudança minúscula. Escolher com firmeza deliberada o que ocupará o primeiro milissegundo de consciência. É nesse momento crítico, entre o despertar e o primeiro movimento, que a vitória ou a derrota do dia é decretada no mundo invisível das suas convicções. Observe como certas pessoas parecem atravessar as maiores tempestades com uma resiliência quase sobrenatural, enquanto outras desmoronam diante da menor variação de cenário. A diferença não reside em uma sorte externa ou em um talento oculto. Ela reside na ancoragem. Quando você fundamenta a sua mente na verdade bíblica logo cedo, você está instalando uma âncora invisível. É como ter um leme em um navio em alto mar. Sem o leme, você é jogado para onde a correnteza, o vento ou o desespero levam. Com o leme, que aqui representamos pela disciplina de submeter seus primeiros pensamentos ao domínio do que é justo e eterno, você define a direção, independentemente da altura das ondas que se levantarão ao longo do dia. Imagine por um momento a rotina de alguém que vive no piloto automático. Essa pessoa abre os olhos e a primeira coisa que cruza sua mente é a lista de pendências, o medo de uma falha iminente ou o peso de uma mágoa recente. Esse bombardeio matinal de pensamentos caóticos corrói as fundações da força de vontade. É uma drenagem silenciosa, porém fatal para a produtividade de quem deseja viver um propósito elevado. Por outro lado, o indivíduo que pratica o domínio sobre o que entra na sua mente, ao acordar, age como um sentinela. Ele se posiciona à porta da sua própria consciência. Ele percebe que todo pensamento é uma semente e que, uma vez aceita e regada pela ruminação, essa semente inevitavelmente produzirá frutos, bons ou maus. A colheita que você terá às 6 horas da tarde é o resultado direto da semente que você permitiu germinar às 6 horas da manhã. A Bíblia usa metáforas agrícolas porque elas são universais e inquestionáveis. Quem planta vento, colhe tempestade. No contexto da sua mente, isso significa que permitir a entrada de pensamentos de derrota, autopiedade ou ansiedade logo cedo é literalmente plantar ventos. A promessa, porém, é que se você semear no Espírito, do Espírito colherá vida. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma lei espiritual aplicada à rotina. Quando você dedica os primeiros minutos a alinhar seu coração com a vontade soberana de Deus, você está, na verdade, reajustando todo o seu sistema operacional interior. A ansiedade perde o seu poder de influência porque você trocou o foco no o que pode dar errado, pelo foco no quem está no controle de tudo. Este é o ponto de virada que poucos exploram.
a transição entre o esforço próprio e o descanso na autoridade de Deus. Há um esforço humano necessário. Você precisa decidir, você precisa se disciplinar, você precisa escolher o pensamento positivo. Mas há algo que sucede a esse esforço que está fora do alcance da lógica humana. Quando a sua intenção se encontra com a promessa bíblica, ocorre uma síntese. Você deixa de lutar contra a própria mente e passa a lutar a partir da mente de Cristo. É a diferença entre tentar mover uma montanha com as mãos nuas e alinhar a sua vida com aquele que sustenta todo o universo com a palavra do seu poder. A carga fica leve, não porque os problemas diminuíram, mas porque o seu suporte mudou. A disciplina de monitorar sua mente ao despertar tem um efeito cumulativo. No primeiro dia, talvez a resistência do hábito seja imensa. No segundo, o peso da dúvida ainda tenta se infiltrar. Mas, após uma semana de recusa constante a dar espaço ao pessimismo, a estrutura mental começa a mudar fisicamente. A ciência moderna tem comprovado o que as Escrituras já nos dizem há milênios. A renovação da mente transforma a maneira como o cérebro processa a realidade. Onde antes havia caminhos neuronais forjados pelo hábito da crítica e do medo, agora começam a se formar novas rotas, alimentadas pela esperança e pelo propósito. A persistência não apenas altera o seu dia, ela reescreve a sua história pessoal, um despertar por vez. Lembre-se de que cada vez que você escolhe interromper um fluxo de preocupação e substituí-lo por uma declaração de confiança ou um momento de gratidão, você está exercendo um direito de soberania que lhe foi delegado. O medo de que o mundo o domine vem da negligência desse direito. Quando você entende que a sua paz não é um subproduto das circunstâncias, mas sim o resultado de uma guarda atenta na porta da sua mente, o jogo muda. O que antes parecia um ataque externo torna-se apenas um ruído de fundo que não tem a autoridade para ditar a sua produtividade ou o seu humor. Você começa a operar a partir de um centro de calma e estabilidade que é, fundamentalmente, indestrutível. A natureza dessa luta é invisível, mas o seu impacto é plenamente visível. As pessoas ao seu redor sentirão a mudança antes mesmo de você explicar o que mudou. Existe uma firmeza inabalável naqueles que dominaram a sua própria mente. Essa firmeza gera confiança, atrai oportunidades que antes passavam despercebidas pela sua visão nublada pela pressa e, acima de tudo, transmite uma paz que as outras pessoas buscam sem saber onde encontrar. Você não precisa anunciar que mudou. A mudança na forma como você reage ao inesperado, como você responde sob pressão e como você mantém o foco no que é eterno, fará mais pregação silenciosa do que qualquer discurso inflamado. Entenda que o custo de não praticar esse domínio sobre a própria mente é maior do que se costuma estimar. O preço a ser pago é a perda da autoridade sobre a própria vida. Sem o controle dos seus pensamentos, você se torna apenas um reflexo da cultura, das crises financeiras, das opiniões de terceiros e dos seus próprios medos instintivos. Você se torna um efeito, não uma causa. Para ser alguém que exerce influência positiva e que deixa um legado, é necessário ser a causa. E a causa, em qualquer empreendimento humano ou espiritual, começa na mente. Aquele que domina o seu campo de batalha interior possui a chave que abre todas as outras portas de crescimento, superação e realização pessoal. Neste exato instante, enquanto essas palavras ecoam em seu entendimento, perceba que a oportunidade de um recomeço não pertence ao futuro, ela pertence a agora. Não espere pela próxima segunda-feira, não espere por um cenário de vida que seja menos turbulento, pois a calma real é aquela que você cultiva no centro da tormenta. Se você deseja ver mudanças reais em sua vida,
A única via de entrada é através da disciplina de quem você decide ser nos primeiros minutos do dia. O convite está posto, a estratégia está exposta e agora o que define a sua trajetória é a execução prática. O céu não intervém para fazer por você o que ele já lhe deu a capacidade de gerir. E essa capacidade começa com a decisão consciente de não se entregar ao caos que o mundo tenta impor à sua mente assim que o sol nasce. Considere a repetição. Ela é a linguagem do subconsciente. O que você introduz na mente logo ao despertar, com a intenção clara de moldar seu dia, funciona como uma trilha para os pensamentos que virão ao longo das horas. Imagine um condutor de água criando sulcos em um terreno arenoso. Se a primeira água for direcionada pelo caminho da ordem e da clareza, os fluxos posteriores tenderão a seguir o mesmo curso. Se, por outro lado, você permite que o primeiro influxo de ideias no amanhecer seja de ansiedade ou incerteza, você está, na prática, cavando um canal por onde todo o seu estresse fluirá com mais facilidade ao longo da jornada. A mente que não recebe uma instrução precisa logo cedo. Acaba aceitando qualquer sugestão que o ambiente imponha. E o ambiente, por sua própria natureza, é barulhento, caótico e raramente focado na sua melhor versão. Muitos tentam mudar os resultados de suas vidas, combatendo as situações externas, tentando organizar os fatos, consertar os erros dos outros ou ajustar agendas frenéticas, quando na realidade a causa raiz está num nível muito mais profundo, o filtro pela qual essas situações são interpretadas. Dois indivíduos podem enfrentar o mesmo obstáculo financeiro ou a mesma dificuldade relacional. Mas o que distingue o resultado que cada um obterá não é a dificuldade em si, mas o estado de espírito com o qual abordam a questão. Aquele que domina a entrada de sua mente sabe que a qualidade da sua percepção determina a qualidade da sua resposta. Quem se prepara ao despertar para ser alguém resiliente, focado e autoconfiante, não cria menos problemas. Ele os transforma em degraus. A energia despendida na luta interna é poupada, pois a mente já foi treinada para ver no problema uma oportunidade de aplicar uma virtude específica. A escassez dessa disciplina é o que mantém a grande maioria em um estado de reatividade constante. É viver a vida reagindo aos toques de celular, aos e-mails urgentes, às notícias de última hora e às opiniões alheias. Viver assim é entregar as chaves da sua própria inteligência para que qualquer estímulo externo a conduza. A proposta aqui não é meramente um exercício de positividade ingênua, mas um exercício de soberania. Quando você escolhe a qual ideia dar prioridade nos seus primeiros minutos, você está exercendo um poder que poucas pessoas na história se deram ao trabalho de conquistar. É a habilidade de separar o que é ruído do que é fundamental. É como um sentinela que entende que a segurança de toda a cidadela depende de quem ele deixa passar pelo portão principal. Se você for descuidado com o que entra na sua mente logo pela manhã, não deve se espantar se encontrar sua paz comprometida antes mesmo do pôr do sol. Observe os detalhes da sua própria história. Existe um padrão claro que se repete toda vez que você se sente desamparado perante uma crise. Provavelmente, esse padrão começa com o despertar já mergulhado em preocupações. A mente humana é uma máquina de solução de problemas, mas se você não lhe der uma missão clara, ela começará a fabricar problemas para resolver, apenas para manter o motor girando. O seu papel, portanto, é oferecer uma missão. Diga a ela o que você quer ver hoje, no que você pretende focar e qual será o padrão de conduta que você manterá, mesmo quando as coisas não saírem como o planejado.
Essa antecipação mental é, de forma quase mecânica, o que suaviza os impactos de qualquer surpresa negativa que possa surgir. É uma estratégia de longo prazo que começa com uma pequena semente plantada na quietude das primeiras luzes. E se você deseja de fato que essa mudança ecoe nos seus resultados, precisa estar disposto a fazer deste ato não um evento ocasional, mas um hábito inegociável, tão básico e essencial quanto a própria respiração. A constância é a ponte que separa o desejo da realização. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma disciplina espiritual que coloca a sua vontade sob a autoridade da palavra de Deus. Aquele que domina o seu próprio espírito pela manhã é mais forte do que quem conquista cidades inteiras sem rumo. Quando você inicia o dia submetendo sua mente ao Criador, você está, na verdade, alinhando suas engrenagens com a vontade daquele que rege o tempo. A paz que excede todo o entendimento não é um sentimento passageiro. É o resultado direto de ter entregue ao Senhor os pensamentos antes mesmo que o mundo tente oferecer os seus. Transforme agora essa clareza mental em uma oração prática. Senhor, coloco diante de Ti as minhas primeiras horas, pedindo que o Teu Espírito Santo guarde a minha mente e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Afasta de mim toda a ansiedade desnecessária e toda distração que tenta desviar o meu foco do propósito que o Senhor preparou para o meu dia. Que a minha boca e o meu coração estejam em harmonia com a Tua palavra, para que em cada decisão e em cada desafio eu possa agir não por impulso, mas com a sabedoria que vem do alto. Entrego o meu dia, o meu trabalho e as minhas relações nas Tuas mãos, confiando que a Tua direção é o melhor caminho que posso trilhar. Em nome de Jesus. Amém. Se esta reflexão e este compromisso de fé ajudaram a colocar seu coração no lugar certo hoje, deixe seu amém aqui nos comentários como um selo de obediência. Não esqueça de curtir este vídeo para que essa mensagem alcance outros que também precisam encontrar a direção certa pela manhã, e inscreva-se no canal para continuarmos orando e estudando a palavra diariamente. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na sua vida hoje e sempre.